se abalou, os povos se curvam.
Nossa
Glória a Deus, amém. A paz do Senhor para todos novamente. E Deus é fiel comigo e é fiel com você nessa noite. Deus abençoe nossas vidas. Que vocês nessa noite venham entender a mensagem que está sendo ministrada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Com Jesus, o choro já acabou. Amém? Com Jesus, o choro já acabou. Quero contar uma história sobre um grande homem de fé, que um belo dia, ele citava algumas palavras, mas muitas vezes era difícil. Mas ele escreveu esse grande hino para incentivar muitas vidas que estavam sofrendo por causa de tribulação. Na década de 1870, processionou dois grandes traumas na vida de Escoffitt. O primeiro foi o grande incêndio em Chicago, em 1871, que arruinou financeiramente toda a sua vida. Ele era um grande homem de negócio, um grande homem mesmo, mas a sua provação não fundou. Pouco tempo depois, durante uma grande travessia no Atlântico para grandes ilhas, Escoffitt morreram em colisão com um navio, a sua esposa Ana, e sobreviveu e enviou-lhe um bilhete dizendo: salva-se sozinho. Aí você põe a sua esposa para viajar, para que o seu negócio continuando, né? Porque os negócios dele ele tinha em outros países, né? E aí a sua esposa manda uma carta assim: salva-se sozinho. Como seria a nossa reação quando ouvisse essa palavra, salve sozinho? Valia várias semanas mais tarde, o próprio Horácio passou perto do local aonde suas filhas haviam morrido, mas
o Espírito Santo então inspirou a escrever esta palavra, dizendo assim: eterna esperança, que todos os crentes possam ainda que dor e tristeza seja constante aqui nessa terra. Inigualável a dor de Horácio e a sua esposa enfrentou diante de grandes acontecimentos. Mas quando ele passava por aquele caminho, ele foi consolado. E foi saber que um pouco antes da viagem para a Europa, as crianças haviam aceitado a Jesus. Antes das crianças morrerem, no meio daquele naufrágio, elas tinham aceitado Jesus como legítimo Salvador. E toda vez que passava por aquele lugar, ele cantava aquele hino que ele escreveu. Mesmo em tal provação, em Jesus acharemos força em paz. A alegria do Senhor é a minha força. E aí, todos já conhecem aquela canção, Sou Feliz com Jesus. E quando ele cantava essa canção no meio daquele naufrágio, essa música é cantada em várias e várias gerações. Sou feliz com Jesus. E essa história também ela reflete em minha vida. Eu creio que essa história também reflete em sua vida. Quem já não passou tristeza, quem já não passou angústia, quem já não passou decepção, mas ei, quero falar para você nessa noite, você tem um mediador para a sua dor, mediador para a sua consolação, mediador para a sua força, Jesus de Nazaré. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. A palavra do Senhor diz bem clara, que mesmo que passares pela vale da sombra da morte, não precisa de ter medo algum. Amém. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus, Ele tem surpreendido a minha vida. Ele tem surpreendido a sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Salve de palmas para o Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e todo o poder. Ele é o Senhor que cuida de mim, que cuida de você. Não sei como você tem passado, mas para você enfrentar a caminhada da sua vida, mediante essas caminhadas, você tem que andar com Jesus. Você tem que buscar a Jesus. Você tem que clamar a Jesus. Ele é o mediador da minha força. Ele é o mediador da tua força. Mesmo que eu passares pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Amém. Amém. Glória a Deus. Para mostrar para mim e para mostrar para você que eu sou libertador, que você é libertador, o Senhor te deu uma palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Abre comigo então a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Mateus capítulo 28. Você está liberto de todo império das trevas. Quem quer principado e potestade sobre a sua vida? Quem que é? Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus glorioso. Um Deus que todo tempo tem sondado em meu coração, em seu coração nessa noite. Por que você se assusta? Por que você se oprime? Por que tu choras? Você tem um Deus consolador. Você tem um Deus fortalecedor. Você tem um Deus que nunca te desamparará. E Ele nunca vai te desamparar. Olha o que fala aqui em Mateus capítulo 28. Aleluias. Você é livre. Livre
de todo principado, de toda potestade, presença e provim, criatura e profundeza, nada pode separar do amor que está em Cristo Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 5, que diz a palavra de Deus. Ô Rob, só por favor, me diga esse ventilador para por favor. Está virando aqui. Aleluias. Você é livre de todo império das trevas. Glória a Deus. Que diz assim: mas o anjo disse à mulher: não tenha medo, pois sei que quem busca Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vindo e vestes o lugar onde o Senhor jazia. Ide imediatamente e dizeis a seu discípulo que ele já ressuscitou dentre os mortos, e que ele vai diante de vós para Galiléia, e ali farei eu e vos avisarei. Amém? Glória e glória o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ele já está livre. Quando ele fala dessa palavra, quando ele fala desse império, era um império da morte, que segurava a mim, que segurava você, e você não conseguia vencer na sua vida. Mas eu quero falar para você: segura na mão do Senhor Jesus, reconheça Ele como legítimo Salvador da sua vida, e vai em frente, porque você vai ser uma fonte de água viva do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz bem claro sobre essa palavra. Também fala em João capítulo 20, as mesmas palavras, mas contada por outro autor da palavra, que foi João. Ali aquela mulher também foi para o sepulcro, e naquele momento o anjo chega para aquela mulher e fala assim: mulher, por que choras? Quem você procura não está aqui mais. Naquele momento, quando o anjo bradava e falava para aquela mulher, ela lembrou que ela era o mestre. Mestre, que significa Rabi, que significa mestre. Mestre, você está aqui. Mestre, você está aqui. Ei, o Senhor te libertou. O Senhor te libertou. E aquele que não foi liberto hoje do pecado, aquele que não foi liberto hoje da justiça, é só você clamar a glória de Deus, que Ele manifesta a sua glória e te liberta você do império das trevas. Não há mais nenhuma julgamento contra os escolhidos de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado pode separar do amor que está em Cristo Jesus. Ei, fala para o seu vizinho nessa noite, fala com ele: ele venceu. Ele venceu. Jesus declarou que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Ainda que estiver morto, viverá. Lembra daquela passagem de Lázaro? Lázaro sai para fora. Onde Jesus passa, onde Jesus passa, a glória dele manifesta. Não seja preso às consequências do pecado. Reconheça Jesus nessa noite como legítimo Salvador da sua vida. Não fica preso no pecado, não fica preso no julgamento, não fica preso nas más
mazelas desse mundo. Porque se você continuar preso nas mazelas desse mundo, você continua no pecado, continua negando Jesus, continua esquecendo quem é Jesus. O próprio Jesus tem dito bem claro na sua palavra, que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele traz nesse momento iluminação. 1 Coríntios é depois de Romanos. Ele traz para mim e para você essa palavra para que você venha lutar, porque até o pecado ele fala na palavra, que ele cega o nosso entendimento. Não deixa a incredulidade cegar o seu entendimento em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o império das trevas. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 15, versículo 3, que diz assim: aleluias. Tempinho para beber uma água, quando vocês vão achando. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, e segundo as Escrituras, foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem. E depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Por derradeiro apareceu também a mim, como um abortivo. Olha aqui, ele apareceu também para mim. Ele apareceu para você, para te libertar nessa noite, para mostrar para você nessa noite que você está liberto de todo julgamento do inferno. Pode vir capeta, pode vir diabo, pode vir a comitiva. Senhor Jesus, para as suas mãos e fala: aqui não, esse é meu. Abra a boca para clamar a Jesus para você ver. Levanta uma adoração a Deus poderoso, que você vai ver o céu se abrir. Gente, é esse Deus que opera. Pega na mão dele, que você vai ver brasas ardentes passando e queimando nos seus pés. Gente, o Deus que eu sirvo é um Deus soberano. O Deus que eu sirvo é um Deus glorioso. E eu creio também que esse Deus que você também está servindo é um Deus que te libertou de toda a prisão. Glória a Deus, Ele te libertou. Posso ouvir um amém? Amém. Ele te libertou. Posso ouvir um amém? Ele te libertou. Você é livre. Não tem coisa melhor do que ser livre de todo o julgamento. De todo o julgamento. Esse aí não vai dar nada. Esse aí vai ser mais um vagabundo. Esse aí vai ser um ladrão. E Jesus só escutando lá em cima. Ele me libertou.
Me chamaram de ladrão. Me chamaram de traficante. Já me chamaram de maconheiro. Já me chamaram de grandes e grandes coisas. Mas o Senhor Jesus me chamou de filho. O Senhor também te chama você de filho. Se você aceitar o julgamento do inimigo, ele está querendo te rebaixar você. Mas eu quero falar para você nessa noite que ele te libertou. Segura na mão de Deus nessa noite. Reconheça Jesus como legítimo Salvador da sua vida. Você vai ver como a sua vida vai andar. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo da escravidão do inferno. Deus te libertou. E olha aqui, a palavra de Deus mesmo fala que foi visto por mais de 500 pessoas. E depois os apóstolos e outros. Para pensar. Para pensar, gente. Deus ele não deixou ninguém. Ele não apresentou só para os 12, não. Ele chegou e apresentou para o Alessandro crer. Ele apresentou para o Robson para crer. Ele apresentou para a Águida para crer. Olha para você, Jesus continua apresentando quem Ele é. Ele continua falando quem Ele é. As portas continuam clamando: ei, meu filho amado. Ele continua te chamando. Não chora, porque eu vou, Pai, enviarei o Consolador. E como eu fui consolado? Quantos anos eu chorei? 23 anos chorando. Eu não tive infância, não. Chorava amargamente. Mas quando eu vi o som do Senhor Jesus me chamando, tudo mudou. Glória a Deus. Tudo mudou. Aleluia. Peguei a minha armadura, peguei a palavra e fui viver esse verdadeiro libertador que me libertou do império das trevas. Abre comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Terceiro passo: não aceita julgamento do inimigo. Não aceita. A palavra nos prometeu uma promessa, que nós entraremos no reino do céu. E ele fala que essa palavra para mim aqui foi uma das palavras que me fortaleceu muito na minha caminhada. Muito mesmo. Que diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 12, que diz assim: sepultado com ele no batismo, e nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, quando estava morto no pecado e na circuncisão da incircuncisão da vossa carne. Ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando as vossas ofensas, havendo riscado as cédulas que eram contra vós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era a contrário, e atirou do meio de nós a escravidão na cruz, despojando principado e potestade, publicamente triunfou ele na cruz. Na nossa linguagem significa despojar, significa o quê? Desarmou,
toda cilada de Satanás contra a sua vida. Nem o pecado tem autoridade na sua vida se você clamar o nome do Senhor Jesus. Clama a Ele, clama a Ele, entre em juízo com Ele. Quem pode comparar com o teu poder? Quem pode comparar com a tua glória? Oh, glória, aleluia. Por isso que nós temos esse autor orádio clamando ao Senhor, porque o Senhor libertou ele do apego. Está entendendo? O apego é pecado. Se você é apegado a alguma coisa, fica atento, porque você pode ficar aqui nessa terra junto com o seu apego. Às vezes o seu carro, às vezes a sua esposa, às vezes o seu filho, o seu neto. Olha a frase final desse homem: eu estou feliz porque antes do meu filho morrer, ele é santo. Meu filho aceitou Jesus como legítimo Salvador. Olha aqui, vocês estão entendendo? Antes dele sair dessa terra, ele aceitou Jesus como legítimo Salvador. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? Antes dele morrer nessa terra, aquelas duas crianças, aceitou Jesus. Amém. Como legítimo Salvador. Glória a Deus, aleluia. E aí ele faz aquela canção: sou feliz com Jesus. Amém. Sou feliz com Jesus, porque antes que meus filhos morreram, eles aceitaram Jesus como legítimo Salvador. E ele cantou aquela canção e passava naquele mar, cantando e cantando e cantando alegremente: eu sou feliz com Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Mesmo que passar pelo vale da sombra da morte, olha o vale que aqueles caras estavam passando. A sua cidade ela foi sediada, ele perdeu seus filhos, perdeu tudo, mas ele não perdeu o seu amor com Jesus. Eu quero falar para você, mesmo que você perdeu tudo nessa terra, quero falar para você nessa noite: agarra com Jesus, que você vai ver a glória de Deus manifestar, a glória de Deus manifestar, porque Ele é o Deus que opera. Aleluia, glória a Deus. E foi naquele momento, todo mundo pensava que Jesus já tinha sido derrotado. Todo mundo já estava aplaudindo. Os fariseus já estavam fazendo o seu churrasco. Os fariseus já estavam comemorando a vitória. Ah, ninguém levanta contra o Império Romano. Ninguém levanta contra nossa Escritura. Ninguém levanta contra nós. Só chega Jesus. Naquele momento, quando ele dá o último suspiro ali naquela cruz e abaixa aquela cabeça, o céu se abre, o véu se rasga, e naquele momento vem um grande terremoto naquele lugar. E naquele lugar o véu se rasgou. E o véu não é esse pedacinho não, era dessa grossura mais ou menos naquela época. E o véu partiu no meio. E aquele santuário se abriu no meio. E Jesus estava lá embaixo buscando aquelas pessoas que morreram, pregando o Evangelho. Estava lá Noé, estava lá Elias, Eliseu, quer dizer, estava lá os apóstolos que tinham morrido. Tiago morreu antes, e outros morreram. E Jesus foi lá buscar: esse daqui está comigo. Quero falar para você nessa noite. Reconhece Jesus como legítimo Salvador. Você vai ver o que o Senhor vai operar sobre a sua vida. Como Jesus vai operar sobre a sua casa. Nós vemos aqui
Jesus havia feito uma promessa para a igreja. Jesus, ele faz uma promessa para você nessa noite. Abre comigo em Mateus, capítulo 16. Aleluias. Glória a Deus. Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Jesus é um Deus poderoso. Jesus é um Deus glorioso. Mateus, capítulo 16. Aleluias. Glórias e glórias a Ti. Deus seja soberano e glorioso. Aleluias. Deus seja louvado e glorificado. Versículo 17, que diz assim: aleluias. Glória a Deus. Deus é um Deus que opera. Mateus 16, versículo 17. Aleluias. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Diz assim: e disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu vos digo que és Pedro, e sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Eu não sei se você teve essa experiência com Deus, mas eu tive uma experiência com Deus assim. Ele me libertou do império das trevas, gente. Ele me tirou da escravidão do sofrimento e me deu autoridade contra todo principado e toda potestade no seu nome. Deus é poderoso para fazer grandes e grandes coisas. Deus é poderoso para fazer grandes prodígios e grandes milagres. Ele venceu. Quando você estiver passando um momento de dificuldade, você pecar, você errar, você falar: quem não pecou nessa terra? Quem não erra nessa vida? Mas reconcilia com Jesus. Abre o seu coração para Ele. Não um coração de carne, mas um coração de espírito. Rasga totalmente perante o Senhor e fala com Ele: ei Deus, eu preciso do Senhor. Quem era Pedro, gente? Um cara turrão, um cara brigador. Ele quer falar para mim, para você nessa noite. Ele quer habitar na sua casa, aqui nesse lugar. A casa é seu coração, a casa é sua vida. Ele quer trazer algo novo sobre você nessa noite. Porque muitas vezes você está sendo escravizado pelo passado. Você está sendo escravizado pelo passado. Às vezes uma marca na família, às vezes uma marca no vício, às vezes uma marca numa decepção amorosa, às vezes uma marca no desemprego, às vezes uma cura, como eu precisava, uma cura inferior que eu tinha, às vezes falta de reconhecimento, autoestima baixa. Isso são tudo pecados, gente, que o diabo lança sobre nós. E nós precisamos ser libertos. Deus, quando lhe deu a autoridade para Adão novamente, Ele deu autoridade para Adão novamente. Deu. Ele falou assim com Adão: Adão, pelo suor do seu trabalho, sustentará a sua casa. Então, se Ele falou isso, pelo suor do seu trabalho, Ele está dizendo assim: Adão, eu vou te dar força para você conquistar algo novo sobre a sua vida. Glória a Deus. Adão quis? Não. Adão não quis. Mas eu quero falar para você nessa noite: comece a reconhecer essa força que Jesus te deu. Não aceita. Deus te deu saúde, Deus te deu força para conquistar, sonhar, se realizar. Eu estou sempre marchando, eu estou sempre acreditando. Eu não deixo o Espírito
não posso. Isso é pecado. Porque a palavra do Senhor diz bem claro: quem recua, Deus não tem prazer nele. Guarda no seu coração aquilo que você começou. Termina. Incredulidade é pecado. Falta de fé é pecado, porque sem fé também não podemos o quê? Alcançar a Deus. Como você vai reconhecer Jesus como legítimo Salvador da sua vida se você não tem fé? Porque se você ficar incomodado na sua casa esperando as coisas acontecer, nada vai acontecer. Isso é o quê? Incredulidade. Falta de fé. Porque é obra morta. Se você não ter a fé, a obra é morta. Isso é pecado. E às vezes a gente vê pecado só nas coisas, às vezes, na área da prostituição, da mentira, né? Às vezes da maledicência, quer falar demais, o julgamento. A gente vê só essas coisas que está ali muitas vezes no mandamento: honrar pai e mãe, não roubar, né? Mas a gente esquece também que incredulidade, preguiça, né? Desânimo, desacreditar. Deus ele fala bem claro em Isaías 40, aonde você estava quando Deus criou os céus e a terra. Ele fala bem claro que ele vê a terra como um pó e uma gota que cai em um balde. Você não sabe, você não vê que Ele é Criador de todas as coisas? João também prega isso em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, mas nem todas as coisas foram feitas. Por causa do quê? Por causa da incredulidade do coração do povo. Por causa da falta de fé. Gente, você é um instrumento sobrenatural para fazer grandes e grandes coisas. Eu era um cara derrotado. Eu tinha esse pecado. Porque tudo que eu pegava, eu quebrava. Eu era muito desastrado. Muito. Eu não morri na área de produção porque Deus não permitiu. Eu já fui quase amassado por aquele negócio da ponte, mas Deus não permitiu. Mas o que? Eu continuava acreditando. Eu continuava crendo. Quando eu entrei, falei: não, eu tenho Jesus. Amém. Eu tenho Jesus. Quando eu saí da empresa, as pessoas não queriam que eu saísse, porque eu fui um dos melhores ali operador de máquina. Eu fui um dos melhores ali operador de ponte e de construir discos ali para cortar materiais metalúrgicos. Em um ano que eu fiquei lá. O primeiro mês meu foi só suação. Primeiro, segundo e terceiro mês, só suação. E eu cantava, porque tinha as madrugadas, tinha as vigílias. Aí eu ia lá pro canto, cantava. Mas o que? Jesus me honrou. Sabe por quê? Porque eu não deixei as coisas mudando me parar. Eu hoje estou aqui hoje porque eu aceitei um chamado do Senhor. Mas hoje eu não sou uma pessoa leiga mais. Eu tenho várias profissões. Se eu quiser voltar a trabalhar, eu tenho. Mas hoje eu decidi seguir um chamado de Deus. Autoconfiança que Deus falou comigo. Você guiará um grande povo. Eu também posso. Deus tem chamado você para algo. E você tem parado. Você tem estacionado. Por causa da sua dificuldade. É a sua dificuldade que está parando, não é da pessoa. É a sua incredulidade que está te parando, não é a pessoa. Ou
para você não crescer. Deus te deu autoridade. Falo isso de experiência própria, gente. Vivo na fé e continuarei na fé, crendo em algo grande que Deus vai fazer sobre vocês e sobre a minha vida, porque eu investo em vocês primeiro, eu olho primeiro em vocês primeiro, porque se vocês crescerem, eu cresço, se eu crescer, vocês crescem, porque nós temos o mesmo Deus que opera em mim, opera em todos, em nome do Senhor Jesus. Nós somos um corpo, e um corpo em Cristo. O que eu quero trazer ao seu coração nessa noite? Não deixa, quarto passo, não deixa as dificuldades te parar. De todo mundo que contar a sua história aqui, todos vão contar a sua história aqui. Cada um tem uma dificuldade. Eu vou falar para vocês, eu não saberia a minha reação se eu fosse o Luciano. Não sei. Eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sabia se a minha reação se fosse eu vivesse na vida do Alessandro. Eu não sei. Eu não sei se eu fosse do irmão o Johnny. Eu ia brigar. Eu tenho a reputação, acho que eu ia brigar com todo mundo. Não sei nem se eu ia se recuperar. Eu gostava de uma porrada. Irmão, era terrível. E era baixinho, folgado, né? Por causa do quê? Para me defender. Eu não falei para vocês que eu tinha autoestima baixa. Era para o quê? Para me defender, para não levar desaforo. E quem tinha isso é porque ele tinha uma inferioridade na sua vida. Mas o que eu quero trazer para o seu coração nesse momento? Jesus me libertou. Fala para vocês essa noite. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Aleluia. Você está sendo livre. Você é liberto. Se às vezes você está com algumas dificuldades na sua vida para crescer na área sentimental, na área familiar, no seu trabalho, com a esposa, com sua vida cotidiana, no seu caminho, quero falar para você nessa noite: toma posse da vitória. Toma posse da vitória. Jesus é um libertador. Ele nos prometeu que Ele venceu a morte e o inferno. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 3. Ele venceu. E aí também nós podemos contar a história de João, apóstolo de Jesus, que estava na ilha de Pátio. E naquele momento o Senhor consolou João com a palavra. Consolou João com a palavra. O Senhor me consolou, gente. Quando eu recebi não de muitas e muitas e muitas igrejas. E foi de igreja. De igreja. Mas eu não deixei ser contaminado. Glória a Deus. E quantas pessoas hoje estão destruídas, detonadas, magoadas por causa desse mal. Por causa desse mal. Olha o que fala em João, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que diz assim: aleluias. O que vence será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscada do seu livro da vida. E confessarei seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz para a igreja. Olha para você ver. Olha que não é eu que estou falando. Versículo 7. E o anjo da igreja em Filadélfia escreveu isto. Diz: eis, é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha para você ver, Deus te deu autoridade. Deus, ele mostrou para João: João, não chore, não chore, João, eu estou contigo. Senhor libertou João, Jeová libertou você, Senhor libertou a mim. Mas Alain, me ensina como eu posso ser liberto. Alain, me ensina como eu posso ser restaurado. Alain, me ensina como eu posso ser lavado. Fácil. Levanta suas mãos, reconhece Jesus como legítimo Salvador da sua vida, e naturalmente Ele vai te limpar você de todo o pecado. Nessa noite, se você está preso nesse momento desse império, se você nessa noite está preso, algo está te prendendo nessa noite, eu quero que você levante uma adoração ao Senhor e comece a repreender isso na sua vida. Deus, eu não sou mais escravo disso. Deus, a palavra do Senhor me libertou do pecado. Deus, o Senhor me libertou da morte. Eu sou o vencedor, Senhor Jesus. Gente, não aceito. E outra, para encerrar, a reclamação. Quando começa a reclamar de algo, é porque está desacreditando que Deus deixou de fazer algo na sua casa. Ora, gente, eu penso que lá em casa as coisas vão acalmar, sempre vem algo para eu começar a orar. Sabe para quê? Para me reviver. Para me reviver. Eu falei com Deus, Deus, eu estou entendendo. Por isso, o que eu faço? É para eu continuar orando. Porque se não tem problema na nossa casa, não tem milagre. Se não tem problema na nossa família, não tem cura. Se não tem problema na nossa família, não tem restituição. Deus é o que Deus trabalha. Agora eu pergunto para vocês nesse momento: se você tivesse 1 milhão, será que Deus ia trabalhar? Será que você teria um coração para abrir para Ele? Será que você tiraria 100 milhões? 100 milhões não, 100 mil para o dízimo? Será? Será que você tiraria? É aí que está o nosso coração. É aí que estão os nossos pensamentos. E aí vem o pecado. E aí vem as dificuldades. Nós precisamos matar o leão todos os dias, gente. Nós estamos aqui na igreja orando para a gente ser moído. Nós estamos aqui na igreja, ontem teve aqui mini vigília maravilhosa. Nós oramos, nós queríamos, estava bonita aqui a oração aqui ontem, gostoso demais. Cada um queimando a sua carne. Para de colocar no seu coração que você não consegue. Você consegue para tantas coisas, para apontar para Jesus, você não consegue. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. Quando você falar, eu não consigo, você está desacreditando num Deus que pode fazer algo na sua vida. Quero trazer ao seu coração nessa noite. E quero colocar esse louvor, que esse louvor tem falado muito ao meu coração essa semana. E eu vou trazer para você nessa noite, que você não é escravo desse pecado. Reconhece nessa noite Jesus na sua vida nessa noite. Reconhece Jesus sobre a sua vida nesse momento. Abaixa a sua cabeça e começa a repreender aquilo que tem feito você ficar preso, porque é pecado. Porque os incrédulos não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos, os maledicentes, os duvidosos não entrarão no reino dos céus. Os preguiçosos
os viciados, os murmuradores, os que rixam demais, que reclamam demais. Tudo isso é pecado. Mas essa noite é o momento de você começar a confiar no Deus que riscou, que libertou você de toda a escravidão. De toda a escravidão. Aquela mulher andou com Jesus um bom tempo, mas ainda ela precisava de ser liberta. E o Senhor falou com ela: mulher, porque tu choras? Quem você procura já está vivo. Quem você procura já está vivo. Glória a Deus. Você não é preso mais, gente. Se você está com alguma dificuldade na sua vida emocional, faz um jejum. Se você está numa área financeira, faz um jejum. Daniel, ele fez um jejum. Cedraque, Mesaque e Abednego fez um jejum e lutou contra tudo isso. E eu quero falar para você nessa noite: liberta dessa escravidão que está te prendendo. Liberta, rasga suas vestes, rasga seu coração, a sua mente, o seu pensamento. Fala com Deus nessa noite. Pensa aí o que está te prendendo. Pensa aí o que está te tirando você da presença do Senhor. O que tem te tirado você da presença do Senhor. Pensa aí o que está te prendendo nessa noite. O que está te entristecendo nesse lugar. Deus é um poderoso para te libertar. Deus é poderoso para te restaurar. Você não é mais preso. Você não está mais preso a esse império das trevas. Você é livre. Você é livre. Você já está livre, igreja. Às vezes tem algo te prendendo. Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer te restaurar nesse lugar. Deus quer te curar nesse lugar, nessa noite. Abre o seu coração para Jesus. Deixa Jesus nessa noite te libertar, igreja. Deixa Jesus nessa noite falar com você nessa noite, igreja. Deus, Ele quer te libertar nessa noite. Deus, Ele quer te libertar nessa noite. Esse louvor, essa semana, esses meses, tem falado muito em meu coração. Eu fui livre. Você é livre. Ele te encontrou, Ele me encontrou. Me cercou uma canção. Rasga seu coração nessa noite. Rasga sua mente. Aquele que te julgava. Ele te amou, meu amigo. Eu não sou mais escravo. Você não é mais escravo, meu amigo. O medo, a perseguição. Você é livre, meu amigo. Você é livre. Eu não sou mais escravo. Você é livre, meu amigo. Todo medo foi caído sobre a retirada. Deus te livrou nessa noite. Deus te libertou, meu amigo. Deus te libertou. Maria, Deus te libertou de toda prisão, de toda escravidão. Ele te restaurou. Ele te curou nessa noite. Ele está te levando você além daquilo que te prende. Deus está restaurando o seu lar. Aleluia. Aleluia. Deus tem ouvido a sua voz, seu choro. Você não é escravo mais, amigo. Coloca na mão do Senhor. Coloca na mão do Senhor.
libertará de toda prisão. Aleluias, aleluias. Crianças, vocês são adoradores. Vocês são adoradores. O Senhor chamou vocês para adorar a Deus. Não fica com medo. Louva o Senhor quando vocês quiserem louvar. O Senhor quer abrir o céu para as suas vidas. Vocês são livres. Pedrão, Pedrão, Deus te deu a espada da palavra. Não se acanhe. Não tenha medo. Você vai ver grandes coisas acontecer sobre a sua casa. Não precisa de temer. Não precisa de tremer. Aqui, o Senhor mostra para você nessa noite as suas filhas. Não precisa de temer mal algum com as suas filhas. Deus está preparando uma morada sobre as suas vidas. Deus está preparando uma morada sobre as suas filhas. Aleluia. Heitor, Deus essa noite está ministrando a sua vida sabedoria. Não tenha medo de aprender, Heitor. Use a inteligência que Deus te deu. Deus te deu. Você é livre. Você é livre, Heitor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu amigo, Deus essa noite te traz uma chave de autoridade. Não precisa de ter medo. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu vejo uma chave grande em suas mãos, que Deus abre portas em lugares que você nunca imaginará. Acredita. Acredita. Aleluia, homem. Deus essa noite repreende todo o julgamento que foi lançado sobre a sua vida. Você será usado com autoridade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, Senhor, seus pés estão firmes nesta hora. Na rocha do Senhor. Deus colocará você em passos festejantes nessa hora. Guiará você nessa em lugares tranquilos. Deus é contigo nessa hora. Deus colocará coisas novas perante os seus pés. Você pisará em lugares grandes, Alessandro. Não precisa de ficar com medo pelas coisas que você está passando. Você não é escravo mais. Quantos são filhos aqui nesse lugar? Você é filho. Quero trazer para vocês nessa noite. Vocês que estão ouvindo na internet. Eu não sou mais escravo. Eu fui liberto. Você é liberto nessa noite. O Senhor te libertou de todo o império das trevas, igreja. Deus te deu autoridade. Toma posse nessa noite. Toma posse nesse lugar. Aleluia.